Olá, meu nome é Davi e eu quero comentar convosco, responder a uma questão sobre o jejum. E nesta hora, existem muitas palavras a respeito do jejum e há muita dúvida a respeito do que é jejuar. Como deve jejuar o crente? Como deve jejuar as pessoas que querem ou buscar algo através desta consagração ao Senhor? O jejum é algo primoroso na vida do cristão, na vida do crente, na vida da pessoa que deseja estar mais perto de Deus através da sua abstinência ou a sua, vamos supor assim, vamos dizer mais frequente, vencer a sua própria vontade. O jejum é algo glorioso para quem procura forças para vencer. Vencer o mundo, vencer a carne, vencer os desejos, enfim, ser vitorioso contra as obras das trevas, contra as obras do mal. Uma certa oportunidade, o Senhor perguntou aos que lhe inquiriam, dizendo: Senhor, durante tantos anos jejuamos a Ti, buscamos a Tua face, somos Teus filhos, queremos ver as bênçãos. E o Senhor disse assim para eles: porventura, durante estes 40 anos que jejuastes para mim? Não foi por vós mesmos que jejuastes? Não foi para as suas próprias vontades, seus desejos? Então devemos ter muito cuidado quando dizemos estamos jejuando. Vamos jejuar, vamos proclamar um jejum, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, porque para cada um desses propósitos existe um objetivo. E este objetivo deve ser levado em conta e muito sério também. Porque quando falamos em jejum em busca de algo para nós, o jejum pode ser feito da maneira como você propôs no seu coração, de jejuar para você. Há pessoas que jejuam 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, eu não chamo isso de jejum. Eu chamo isso de abstinência. De abster-se de fazer algo de determinada hora. Muito curta, que o corpo não sente, a alma não sente, o espírito não vivifica, e não sentimos que somos vitoriosos nisso, porque muitas pessoas podem ficar jejuando o dia inteiro porque não tem o que comer, ou porque não quer pedir para alguém para comer. Pode ficar o dia inteiro sem beber água porque não tem água para beber, porque não tem coragem de chegar e pedir a alguém um copo de água. No livro de Mateus, capítulo 6, quando o Senhor falava sobre as esmolas, as orações e os jejuns, vamos ler o que ele fala sobre jejum. No versículo 16 de Mateus, capítulo 6, versículo 16. Ele disse assim, quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Jejum, meus amados,
verdadeiro jejum, ele dura das 6 horas da tarde, das 18 horas da tarde às 6 horas da manhã. Um jejum de 12 horas, das 6 da manhã às 18 horas da tarde. O jejum de 24 horas, das 6 da manhã até às 6 horas da outra manhã. O que passar disto pode ser considerado consagração, pode ser considerado abstinência, que pode se abster de alguma coisa, mas o verdadeiro mesmo tem que ser no mínimo 12 horas. O jejum que é consagrado a Deus, ele é em segredo. Homem não pode saber, pessoas não podem saber, porque nós queremos receber algo do Pai, uma bênção do Pai, que é Deus, em nome de Jesus Cristo. Se jejuamos porque estamos tristes, pode não estar agradando ao Pai, porque o jejum não é feito por obrigação. Porque se jejua com tristeza quando se perde um ente querido. Não tem fome, não tem sede e não consegue comer nada. Mas quando nós, irmãos, temos que consagrar ao Senhor, vamos consagrar-nos ao Senhor de uma maneira correta, que é, vou ficar o dia inteiro hoje, sem beber água, sem beber comida. Outra, o jejum verdadeiro ou consagratório não é em busca de algo para nosso proveito. Não é em busca de poder para sermos poderosos. Não é para chamarmos a atenção de Deus para que Ele derrame sobre nós do seu amor, do seu poder espiritual, para que nós possamos ser poderosos entre todos. O jejum verdadeiro do cristão é aquele em que nós oferecemos a Deus a nossa vitória, porque Ele venceu por nós. Mas nós temos que vencer a nós mesmos. Nós temos que vencer o nosso corpo, o nosso desejo, a nossa vontade, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a ganância, vencermos a inveja, vencermos o olho grande, por exemplo, de nós olharmos para os outros e querermos desejar o que eles têm e assim produzir o mal na vida deles. Nós queremos que isto saia de nós. Então, quando estamos jejuando, todas estas coisas nós conseguimos vencer. A primeira coisa, vencendo a nós mesmos. O jejum permite que nós venhamos a vencer a nós mesmos. Vencermos a vontade da carne. Porque durante o jejum, quando você levanta pela manhã, a tua vontade é de não jejuar, porque você não tem força para isso, mas para te vencer a ti mesmo, você enfrenta esta batalha, e daquele momento em diante, a fome começa a te mastigar, a fustigar, a sede começa a bater no teu corpo. Duas coisas que você deve fazer: vencer a vontade de comer, vencer a vontade de beber. Porque a vontade de comer é uma satisfação da carne, e o jejum verdadeiro de vencer a carne é para que você possa vencer todas as outras tentações oriundas disto. Satanás disse um dia para Jesus: tens fome? Olha estas pedras e transforma elas em pão, se tu és verdadeiro Filho de Deus. E o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O homem pode satisfazer a sua carne, o seu corpo durante a vida inteira e manter-se formoso e forte, mas porém, quando terminar o alimento, que a carne não consegue mais ficar sem isto, falta uma coisa para ele agora: a parte do alimento de Deus. Nós alimentamos a carne, mas esquecemos de alimentar a alma e o espírito. E quando jejuamos e oramos ao mesmo tempo, jejuar e orar ao mesmo tempo, nós fizemos duas coisas, que é alimentar é vencer a vontade da carne e alimentar a parte espiritual. Fizemos isto quando precisamos buscar forças para vencermos.
E esta força, ela não vem de outro senão de Deus. Porque quando buscamos a Deus em jejum e oração desta maneira, para vencermos a nós mesmos, nós estamos negando a nós mesmos e tomando a nossa cruz e levando-a. Porque o Senhor Jesus disse: quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, venha e segue-me. Mas como assim negar a mim mesmo? As tuas vontades, os teus desejos. As nossas vontades, os nossos desejos não são para os outros. Não são para o pastor, não são para o presbítero, não são para o diácono, não são para os membros, não são para os vizinhos ver, não são para ninguém ver. Não é para nós irmos para as praças, nem para os lugares estranhos e ficarmos contristados, porque nós não queremos que ninguém converse conosco, porque nós estamos com jejum, nós não queremos fazer o almoço porque nós estamos em jejum, nós temos nós em jejum, os outros não. Então, quando nós estamos em jejum, nós temos que fazer todas as coisas que nós não gostamos de fazer porque agrada aos outros. Imagina a pessoa andando na rua, jejuando, ninguém sabe, trabalhando no seu trabalho, ninguém sabe, em todos os lugares que ele for, chega em casa ao meio-dia, ele tem que vencer a si mesmo, não pode mentir. A mentira é uma das coisas que termina com o jejum. O fingimento, a hipocrisia é uma das coisas que elimina o jejum. Acabou, pode parar. É como você está fazendo uma aula de trânsito e o professor está te ensinando, mas no dia o inspetor vai ver que tu errou, pode parar o carro aí mesmo, abre as portas, desça, você rodou. Terminou. Ah, mas eu fiz o curso, daí agora que eu vou fazer? Azar, faça de novo. Começa do começo. Vai ter aulas de novo. Nós temos que vencer a todas essas coisas. Quando estamos na rua, passa o nosso inimigo que nós não gostamos. Ah, mas ele não é meu inimigo, o Senhor me ensinou a amar. Mas dentro, lá no teu coração, no fundo do teu coração, da tua alma, do teu pensamento, ele é teu inimigo. Você não gosta dele, você não gosta dela. Você fala mal dele, você fala mal dela. A fofoca eliminou o teu jejum. O olho que tu viu a pessoa já feriu o teu coração. E se você não refletir sobre isso e disser: olha, eu estou em jejum e é para me vencer o mal, é para me vencer o pecado. Passou ele, passeou, irmão. Ô irmão, bom dia vizinho, bom dia vizinha, olá, tudo bem, tudo bem? Ué, mudou? Mudei. Cristo tem mudado a minha vida, eu tenho permitido a Ele que Ele mude a minha vida. Eu tenho que abrir a porta é Jesus, mas eu tenho que abrir a porta para que Ele faça esta operação em mim. Por quê? O Senhor diz lá no livro do Apocalipse: uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários para que a porta não se abra, para que você não consiga abrir a porta. Jejum e busque a Deus em oração. Ninguém precisa saber do teu jejum, ninguém precisa saber da tua consagração, exceto teu marido e as pessoas mais íntimas que estão ali contigo dentro do teu lar, que sabem do teu propósito com Deus. Às vezes não precisa nem dizer, já sabe. Isso não te dá o direito de ser grosseiro com ninguém quando te oferecem comida, quando te oferecem água. A cobiça deve ser vencida. A concupiscência dos olhos, então, misericórdia. É uma das coisas que faz com que o jejum seja desfeito na hora. Porque pecamos mais com o olhar do que com o corpo. A maneira de falarmos, pecamos muito mais com a maneira de falar do que com o que nós ouvimos. Nós podemos ouvir todas as coisas, mas não pode sair. Então, no jejum, nós fizemos tudo isso. O jejum não é porque eu quero buscar a presença do Espírito Santo na minha vida. É porque, através do jejum, Deus concede-nos esta vitória, e este poder, e este batismo no Espírito Santo. Deus concede dons para nós. Não precisamos buscá-lo desta maneira, dizendo: eu vou jejuar porque isso, porque aquilo. Tem muitas coisas que nós temos que fazer antes disto, que é vencer a nós mesmos. A inveja, a cobiça, a concupiscência da carne, soberba da vida. Eu quero que Deus me dê os balcões cheios, vou jejuar 3 dias para Jesus. Irmãos, isto é para Deus ou é para você? Quando oferecemos algo para Deus, como diz aqui,
Ele que vem em secreto nos recompensará. Ele sabe o que é que Ele vai nos dar. Ele vai ver o teu propósito. Ouvimos uma fofoca enquanto estamos jejuando. Vou guardar para depois do jejum. Eu vou transmitir isso. Fulana vai saber. Perdeu o jejum, pode terminar, entrega as mãos de Deus e amém. Amanhã eu faço o outro. Senhor, eu quero vencer esta parte que está me prejudicando. Eu não vou na igreja hoje porque o pastor lá, não gosto dele. Mas eu estou em jejum hoje. Mas então eu vou fazer o seguinte: hoje eu vou porque eu tenho que vencer isto. Ele é meu irmão. A palavra do Senhor diz-nos que não existe ninguém maior do que ninguém. Ele é menor do que eu, do que você, e você é menor do que ele. Se os dois são menores uns do outro, estão no mesmo patamar. Não é nenhum maior, nem menor, nenhum é diferente do outro. Pastor é semelhante a ti. Para os olhos de Deus, todos são iguais. Se é branco, se é preto, amarelo, cor-de-rosa, feminino, masculino, etc. Agora, muitas coisas vão tirar-nos do jejum. O jejum é consagração a Deus. Não é um presente que nós demos a Deus para que Deus nos abençoe. Não é um presente para que Deus nos dê, para que Deus nos cure. Existem esses propósitos na nossa vida, quando nós fizemos em secreto com Deus. Eu vou jejuar, porque eu quero que Deus me cure. Esse jejum é entre você, Deus, as quatro paredes e ninguém mais. Porque se os outros souberem que você está jejuando, você já recebeu o teu galardão, que é a glória de te verem jejuando. Aquele irmão jejua. Aquele irmão busca Deus, aquele irmão, aquela irmã é de Deus, aquela irmã ora dia e noite, mas às vezes o coração não está vencido. Ali existe a fofoca, a contenda, a discórdia, os membros da igreja. O corpo de Cristo é os membros da igreja. Nós fizemos parte do membro da igreja, do corpo de Cristo. E se os membros vivem guerreando entre eles, não existe paz. Não existe amor, não existe misericórdia, não existe o derramar do Espírito Santo na sua vida, que é o derramar do amor de Deus, para que nós amamos a todos e a todas em final feliz, porque Deus nos diz que nós devemos amá-los. Se nós não amamos, o nosso jejum é em vão. Se nós não amamos, a nossa consagração é vã. Se nós não amamos, nossa oração é vã, porque o Senhor sabe que se um dia eu tiver que levar uma oferta no templo do Senhor, e levar lá e deixar no altar, primeiro eu tenho que consertar-me com alguém que eu tenho problemas, para depois vir ali depositar, porque senão Deus não aceita. Mas você tem que trazer todos os tesouros da casa do Senhor. Escute a voz de Deus, não a voz do homem. Se sentires no teu coração o desejo de levar algo, leve, vá. Pague dízimo, pague oferta, faça isso, faça aquilo, faça sacrifícios para que você quiser fazer. Mas saiba de uma coisa, Deus já fez tudo isso por nós em Cristo Jesus. Jesus Cristo já fez tudo isso. Ele disse assim: olha lá aquela velhinha que está dando uma moedinha pequenininha lá. Aquela lá está dando mais do que os outros, porque tem bastante, largam tudo dentro da caixa de ofertas. Mas ela só tinha aquilo, e ela deu tudo o que ela tinha. Os outros não deram tudo, eles deram o que sobrava. E felizes eles, porque nós podemos dar ofertas. O jejum é semelhante a isso, irmão. Nós podemos consagrar-nos a Deus de uma maneira, obedecendo a Deus. O jejum não é brincadeira, não é para qualquer um. Irmão, eu vou jejuar até as 10 horas, depois eu tomo uns mates e vou trabalhar. Eu vou jejuar das 7 às 8, depois tomo um café e vou trabalhar. Irmãos, não. No seu trabalho você vai encontrar problemas, dificuldades, atritos, confusão, pedras no caminho, tropeços, irmãos, paus e pedras no caminho. São às vezes a sorte nossa de estarmos encontrando-os, porque muitas vezes estão impedindo nós de alguma coisa. Jejuar a Deus é algo muito perigoso para nós não pecarmos contra Deus, para nós pecarmos contra Deus, porque às vezes nós oferecemos algo para Deus, é a mesma coisa que nós darmos a alguém uma fruta com um bicho dentro, a bichada. A pessoa pega, bonita, vai descascar, tem bicho, tudo fora, nem a casca serve. Vamos nos consagrar a Deus dessa maneira? Vamos parar de brincar com Deus? A maioria está brincando, homem de Deus, ora, jejua, mas lá dentro dele,
cheio de contenda, orgulho, arrogância. Ah, aquele irmão lá prega melhor que eu, hoje ele não vai ter oportunidade. Ah, aquele irmão lá pega a palavra do jeito que está na Bíblia, hoje ele só vai cantar hino, cantar hino, cantar hino. E aquele irmãozinho lá jejuando e orando, ninguém sabe. Mas na hora de pregar a palavra, ele prega a palavra como ela é, verdadeira. Não batendo na igreja, não mandando todo mundo sentir a presença de Deus porque ele está sentindo. Mas sintam a presença de Deus se estiverem, glorifique a Deus. Se não estiverem sentindo a Deus, não façam nada. Mas eu estou sentindo a Deus e eu vou glorificar a Deus. O jejum faz isso, irmãos. Não importa o que os outros estão fazendo, mas quando jejuamos a Deus, nosso corpo, ele deve ser vencido. Aí eu queria tanto ir naquele lugar, mas lá é pecado. Lá não pode ir. Estou em jejum hoje, mas amanhã eu acho que eu vou lá. Existe coisas, irmãos, que nós devemos pensar muito bem antes de realizarmos. Não é brincadeira, não. Às vezes nós estamos entristecendo mais o espírito, porque pensamos só nas coisas da carne, nas alegrias momentâneas, nos pratos servidos que nos oferecem durante o dia. Dos olhos, quando nós olhamos e vemos pessoas bonitas, atraentes, mulheres, homens, mostrando o corpo de várias maneiras, que a pessoa não tem condições, às vezes, de dizer assim, eu não olhei. Não, a pessoa olha. O jejum faz com que você vença isso. Você vai agora jejuar e você vai dizer assim, não, estou vendo, eu olhei, mas não quero mais ver. Senhor, liberta-me disto. Porque se ele descer, entrar pelos teus olhos, ou pelos teus ouvidos, descer no teu coração, e fizer a digestão, e ele for para os membros, for para a cabeça, você vai pecar, você vai errar, e o jejum está terminado. Em vez de encontrar a bênção, você vai encontrar a repreensão. Porque o Senhor disse, eu castigo a todos aqueles a quem eu amo. Porque o castigo traz um benefício. Hoje eu sofro, mas amanhã eu vejo alegria. Porque te abates, ó minha alma. Espera em Deus, confia nele, e o resto tudo ele fará. Porque existe uma frase, eu não vou comer alface, eu não vou comer carne durante o resto da minha vida, vou jejuar nesse sentido, não vou comer mais carne. Isso não é jejum, isso é uma dieta que você coloca na tua vida, isso é um costume, isso é um uso do mundo, da sociedade. Eu não quero comer tal coisa, então eu vou parar. Eu vou ser vegano, eu vou ser vegetariano, não vou comer carne, não vou fazer nada, mas o Senhor disse assim, tudo que colocar na tua mesa, não pergunte de onde veio, do que é, nem nada. Apenas agradeça a Deus de graça e participe. Mas se eles disserem, isso é consagrado aos ídolos, a fulano, a festa disso, festa aquilo, fulano de tal, nossa, isso ou aquilo, santo isso, santo aquilo, não comas porque ele foi consagrado a alguém. Agora, se você não souber, dê graça a Deus, coma porque é santificado por Deus. Tudo o Senhor nos deu por alimento. E tudo é uma bênção de Deus na nossa vida. Jejuar é vencer a si mesmo. É vencer. É vencer a preguiça. É vencer a gula. É vencer a prisão. Muitas vezes nós somos aprisionados pelo celular. Muitas vezes nós somos aprisionados pela televisão, pela novela, por isso, por aquilo. Quando nós estamos em jejum, não podemos olhar a novela e ficar ali vendo. A gente está vendo tanta coisa ali, irmão. Prostituição, adultério, crime, pessoa, as novelas geralmente é briga dentro lá, briga dentro da família, briga na sociedade, briga nisso, briga aquilo, rasqueira num, rasqueira no outro, traição, fofoca, confusão, ciúme, inveja, bisbilhotar. Irmãos, o jejum serve para tudo isso. Quando nós conseguirmos jejuar dessa maneira, estamos jejuando para Deus, estamos nos consagrando a Deus, e Deus vai nos usar desta maneira. O dom vem a profecia, vem a libertação, vem a oração, vem a cura, vem tudo. Quando você for olhar para isso, você vai dizer, eu venci a carne. Se você venceu a carne, você venceu o diabo, você venceu a Satanás, você venceu a tentação, você venceu a tudo que está tentando te levar para o inferno. Agora, se eu brincar com isso, todas essas coisas vão vir contra mim. Se eu alcançar um patamar grande no mistério do jejum e da oração, o Senhor diz assim, esta casta de demônios não se expulsa senão com jejum e oração.
Quando você se encontrar com uma pessoa endemoniada, possessa, um ninho de demônios, você vai levantar o braço e vai dizer assim: sai em nome de Jesus. Esse demônio vai te obedecer, porque ele não tem domínio sobre a tua carne, sobre o teu espírito, sobre a tua alma, porque você venceu a carne, vivificou o espírito com Deus, e a tua alma é poderosa, porque Deus te usa, e aquilo que você pedir, Deus fará. E se Ele não fizer, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele continua sendo Deus, e você continua sendo a pessoa que busca a Deus, consagrando-se. Castas de demônio não se expulsam senão com jejum e oração. Você não vai chegar na frente do demoniado, da pessoa que está enferma por causa de um demônio, e vai expulsar a enfermidade, vai expulsar isso, vai fazer milagre, vai fazer cura, vai fazer isso, enxerga, o cego vê, o surdo ouve, o paralítico anda, se não for pela vontade de Deus. Mas você sendo um vaso limpo, vinho novo é colocado dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita em você. Então você passa a ser um templo de Deus. Dentro deste templo de Deus está o sumo sacerdote Jesus, está o poder de Deus, a manifestação de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é o templo, que habita nesse templo, e você será uma luz gloriosa que reflete a glória de Deus em ti. Não precisa nem dizer, você é um filho de Deus. Eles vão olhar e vão dizer, você é crente. Sou. Tem poder? Não. Tem dons? Não. Fala em língua estranha? Não. Faz isso? Não. Por quê? Porque eu amo a Deus. E Deus me ama. E se Ele me ama, Ele é quem vai fazer todas estas obras em mim. Eu não. Desapareça eu e cresça e apareça Jesus e Deus, pelo Espírito do Santo do Pai. Porque não jejuo para buscar poder e ser poderoso melhor que o pastor da outra igreja, porque eu vou mostrar para o pastor da outra igreja, porque eu vou mostrar para a irmã, para o vizinho, para a vizinha que aqui eles erraram e me jogaram para um lado. Não. Deus é o dono de tudo, contempla tudo, e quem vai te coroar é Ele. O pastor disse que não precisa jejuar mais, porque não posso expulsar o demônio dentro da igreja, porque não sei o quê, porque não quer, deixa ele. Deixa ele com a doutrina dele. Mas você faça a tua parte, jejum e oração. Ninguém me usa dentro da igreja, pastor. Ninguém me usa dentro da casa do Senhor. Eu busco a Deus, me consagro, oro, canto, jejuo, jubilo, dou graça a Deus, amo a todo mundo, faço bem, mas ninguém me dá oportunidade na igreja. Quando me dão oportunidade, eles veem que eu prego muito bem, que eu oro muito bem, que o povo tem uma carisma comigo, eles me jogam para um canto. Sabe por que isso, irmão? O Espírito não bate. Vê, pois, que o Espírito que há em ti não sejam trevas do Senhor, que se são trevas, quão grandes trevas serão, e a luz espanta as trevas. As trevas não gostam de luz. Continue buscando a Deus, jejuando e orando, porque aquele que faz isso é abençoado pelo Pai. Mas creias tu, jejum é 12 horas a 24 horas. Das 6 da tarde, das 6 da manhã às 6 horas da outra manhã, ou das 6 horas até as 18 horas do mesmo dia. Vença todas estas coisas. Tudo que é mal, que não agrada a Deus, que ofende a moral de Deus, este é uma bênção para Deus. Mateus capítulo 6 e versículo 16. Vamos olhar? Mateus capítulo... Vamos achar aqui para nós encerrarmos esta mensagem, que já está passando, do horário. Mateus capítulo 6, que é a continuação do Sermão da Montanha. Ele diz assim, capítulo 6 de Mateus e versículo 16. Vamos ler o versículo antes. Se, porém, não perdoardes aos homens, no versículo 15, as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. No jejum, na oração, nós devemos fazer e vencer todos isso, perdoar e nunca mais nos lembrarmos. Podes fazer isso? Pode jejuar? Quando jejuares assim, não buscando nada para ti, mas jejuando para Deus, para vencer ti mesmo, para ser um discípulo do Senhor. Quando o Senhor falar, você obedece. E quando o diabo falar, você não vai obedecer, porque a carne não entende mais as linguagens do diabo. No pecado,
do engano, da blasfêmia, da discórdia. Vai andar direitinho, porque está no corpo de Cristo. Diz assim no versículo 16, então, que nós encerrando a mensagem: e quando jejuares, não vos mostreis contristados, ou seja, cara triste, como os fingidos, como os hipócritas, né? Porque desfiguram o rosto, e para que os homens pareçam que jejuam. Pareça. Olha só. Parecem contristados, jejuando, rebela nos olhos, não limparam, não lavaram a carne, não pintaram o cabelo, não pentearam o cabelo, não se ajeitaram. Estou com um trapo hoje. Então, desfigura o rosto para que aos homens pareça que jejuam, porque esse jejum não é aceito por Deus, não aceita. Eles querem que os outros vejam que eles estão jejuando. O poder vem dos homens, de verem eles. Nossa, vamos botar ele no primeiro lugar, no primeiro banco, vamos botar pregar, vamos botar cantar esse homem aí, jejua, tá, né? Ó, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão os que fizerem isso. Mas não recebem de Deus, receberam dos homens ali. Glória. Oh. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, aja normalmente como uma pessoa que vai para o trabalho, que vai para o trabalho, vai ficar em casa, aja normalmente. Não ande duro, nem sentinho, lê a Bíblia todo dia, não quer fazer mais nada. Ai, não olha comigo porque eu estou olhando a Bíblia, hoje eu tirei para consagrar, me deixa, sai, ô diabo, né? Não, não é assim, irmãos. É em segredo, é o Pai que vê. Não consegue ler a Bíblia onde tu está? Não leia. Aqui o Espírito Santo de Deus vai começar a falar contigo. Você vai lembrar de versículos, mensagens vão vir, palavras de Deus vão vir, pregação, como se estivesse pregando numa igreja. Oh, glória a Deus. Passa por uma pessoa, a pessoa já vem e diz assim: opa, senti uma coisa estranha aqui. Oh, deixa eu falar contigo. Deus quer falar contigo. Você conhece Jesus? A gente tem coragem para tudo isso, porque a gente vence a carne, vence o medo. O Espírito de Deus começa a trabalhar na nossa vida. É assim. Agora, quando jejuamos para nós mesmos, como estes, que jejum para o homem, esses já receberam o galardão, não conseguem fazer nada. Podem pregar, pular dessa altura, mas quem está fazendo isso lá é Deus na vida deles, por causa dos pecadores que estão ali na igreja. Mas eles, quando chegarem na presença do Senhor, você vai dizer: vá, afastai-vos de mim, malditos, eu nem vos conheço. Quem fazia a obra era o meu espírito, era eu, fui eu que fiz todas as coisas. O poder era meu, eu uso o que eu quiser, mas vós não tendes nada de galardão aqui. O galardão de vocês já está lá. Vocês receberam para pregar, vocês receberam para orar, vocês receberam para cantar, vocês receberam para fazer milagre, vocês buscaram o poder, quiseram ser poderosos na terra, foram, conseguiram os primeiros lugares, conseguiram as coisas boas da vida. Ah, mas aqui não tem mais nada. Tudo que vocês quisiam estava lá. Balcão cheio, carro novo, moderno, bonito, tá. Agora, porém, tu quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a Deus, a teu Pai, que está oculto. Ninguém vê, nem tu vê, mas Ele está ali. E teu Pai que vê o que está escondido, o que está oculto, que ninguém vê, Ele vê. E te recompensará, de acordo com aquilo que Ele vê em você. Não adianta nós fazermos um jejum e dizer: ah, Senhor, eu estou arrependido, o Senhor está vendo o que está dentro de você. Ah, Senhor, eu quero ser vitorioso nisso, vitorioso naquilo. O Senhor está vendo a intenção do teu ser vitorioso. Vamos jejuar para Deus. Porventura é para Deus que jejua? Não é para vós mesmos, para vossos próprios deleites, diz o Senhor. Não é? Ficamos com esta palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família. Eu tenho o canal no YouTube, você pode acessar ele através deste vídeo e inscrever-se nele, né? Participar da comunidade que tem lá. Você pode opinar, pode dar sugestões de mensagens que você quer ouvir, dúvidas sobre tua dúvida que tu tem a respeito de algo. Então eu estarei fazendo um vídeo, estarei respondendo a todos. Que Deus abençoe vocês. Nosso desejo é que você saia da ignorância, que você saia da escuridão das trevas, ou da escuridão da luz, que parece luz, mas não é. Quando estamos nas trevas, quando estávamos nas trevas, a própria luz era a escuridão e nós achávamos que era luz. Até que um dia nós conhecemos a luz e conseguimos ver que nós estávamos mesmo na região da sombra da morte. E o Senhor nos tirou de lá.
É para lá que nós queremos ir, para a luz. O Pai das luzes é Deus. Foi Ele que criou este sol poderoso, maravilhoso que nos aquece. Os homens fizeram coisas erradas aqui no mundo, por isso quando o sol chega a uma determinada camada da atmosfera, ele começa a ferver como se estivesse com uma panela de pressão. Mas não é Deus. O Senhor, através dos seus profetas, profetizou que o sol aumentaria 3 vezes mais o seu calor. Depois do arrebatamento da igreja, ele aumentará 7 vezes o seu calor. Como eu não sei, Deus sabe. Este receberá a recompensa do Pai. Receba a recompensa do Pai. Se ninguém te vê, Deus te vê. Ele vê o que está oculto, que os homens não veem. Ah, aquele homem é poderoso em jejum e oração, e canta e ora no microfone, a vila inteira ouve, os vizinhos não estão gostando. Não é a obra do Espírito Santo de Deus. Quando é a obra do Espírito Santo de Deus, ele faz a obra e todos ouvem. Deus abençoe você. Na paz do Senhor Jesus. Até mais. Leia a Bíblia e busque a Deus.